Eduardo, como vencer o medo de começar o meu próprio escritório de contabilidade? Isso basicamente a gente falou muito na nossa primeira live, onde eu te dei 5 passos primordiais para você o quê? Para você começar basicamente o seu escritório de contabilidade. Mas isso, o que eu respondi? Até que eu mandei um direct individual para essa pessoa e respondi e disse o seguinte: olha, uma das excelentes reflexões que eu fiz e que eu gosto de fazer e que eu recomendo todo mundo fazer é: pensa o seguinte, pensa como que você vai estar basicamente daqui 3 anos, se você nada fizer na sua vida atual, se você nada fizer no seu projeto atual. Independente se você ainda é recém-formado e não teve a oportunidade de ter conhecimento prático, independente se você já está trabalhando numa área, em um departamento dentro de uma contabilidade, mas tenta basicamente se imaginar como que você vai estar daqui relativamente 3 anos. E uma das coisas que você, fazendo essa reflexão, por quê? Por que você fazendo essa reflexão, na maioria das vezes você vai se ver provavelmente no mesmo local, no mesmo lugar, talvez tendo um pequeno reajuste de remuneração ou talvez até pensado em ter desistido de contabilidade por achar que contabilidade não dá, achar que contabilidade não era para você. Agora, se você começar, se você se colocar na segunda opção, você começar o seu próprio escritório de contabilidade, vou começar daqui 2 meses, vou me planejar para começar daqui 2, 3 meses, mas eu vou literalmente começar. E se você usar esse mesmo espaço de tempo de 2, 3 anos, e você conquistar muito de tudo isso que eu falei para você, de tudo aquilo que você vai aplicar, de todos esses métodos que eu estou compartilhando com você, compartilhei 10 dias gratuitamente para você pegar, se você anotou todos, rever e aplicar basicamente isso. Se você conquistar um único cliente por mês, durante 3 anos você vai ter aproximadamente 30 clientes para o teu escritório de contabilidade. Eduardo, 30 clientes é muito, 30 clientes é pouco, 30 clientes para você que está literalmente começando. Isso se você conquistar apenas um único cliente por mês. Tem mês que você vai conquistar um. E depois, se você estava nessas lives, você começou a entender que o processo mais difícil para quem literalmente está começando é um processo inicial. Depois você entra numa coisa que a gente chama de bolha da relevância. O que é bolha da relevância? Quando você já tem 5, 6, 7, 8, 10 clientes, você já vai ter uma boa receita de serviços avulsos. Você vai ter já 10 clientes te indicando a sua prestação de serviço dentro da sua cidade. Ou seja, aquilo ela só começa a tracionar depois que você tiver 5, 6, 10 clientes que você vai conseguir a enxergar o poder da decisão que literalmente você tomou no momento de você começar o seu escritório de contabilidade. Se isso que eu te falei não é suficiente ainda para você, é só fazer um outro cálculo. Não precisa confiar, não precisa acreditar no que eu literalmente estou falando. Apenas vamos fazer cálculo juntos. Vamos imaginar quanto é a sua remuneração. Vamos imaginar que hoje você está ganhando R$4.000 na situação atual que você está. Se você pegar 10 clientes no ano, que esses 10 clientes te pagam apenas, vamos colocar um valor bem baixo, de honorário R$400 por mês, e você abriu esse seu escritório, você fez esse investimento no seu escritório de contabilidade, você já vai ter R$4, R$5.000 de faturamento. E isso que você vai ver na nossa primeira aula de terça-feira, onde eu vou te mostrar que não é a única fonte de renda que você literalmente vai ter, não é só a fonte de renda de honorários mensais especificamente. Você vai ter outros tipos de fonte de renda, você tem um departamento de legalização, que uma simples abertura você pode cobrar 400, 500, 600, 700 reais inicialmente. Então você tem que entender o que você tem que pensar. O mais importante aqui é você, literalmente que está começando, entender o ato de você tomar uma decisão agora, o ato de você se planejar. Não estou dizendo para você fazer de qualquer jeito, estou dizendo para você se planejar e entender que é um processo natural. A abertura de um escritório é um processo natural e que esse processo natural é um processo passageiro. Aí você tem as duas opções. Pensa nas duas opções. Primeira opção, continuar do mesmo jeito que eu estou, no mesmo lugar que eu estou, trabalhando do mesmo escritório que eu estou, ou continuar sendo sem experiência prática do mesmo jeito que eu estou, e daqui 1, 2, 3 anos, se nada você fizer, você vai estar do mesmo jeito, praticamente. Agora, se você pensar, é o que eu compartilhei na primeira live, que você pensar que hoje você pode dar um passo atrás para literalmente amanhã, daqui 1 ano, 2 anos,
você dá 2 passos à frente. Eduardo, 1 ano, 2 anos é muito tempo, é nada. Basicamente, só nessa época de Covid aqui, que começou lá em março, a gente praticamente já está passando 1 ano. Então, 1 ano, 2 anos passa assim, ó, passa muito rápido. Mas ele só passa muito rápido e ele só consegue basicamente ter resultados, literalmente, se você agir, se você tomar uma decisão. E literalmente, essa decisão é a decisão que você vai pensar na lei da semeadura. Primeiro você planta, para depois você colher. Não existe nada que antes você colhe para depois você plantar. Sempre você colhe para depois, sempre você planta para literalmente depois você plantar. Então, uma excelente dica para você que está com medo de começar, para você que está com medo de mudar de lado, é só fazer essa reflexão. Se pensa daqui 2, 3, 5 anos, se pensa daqui literalmente 5 anos, 5 anos, pensa daqui literalmente 5 anos como que você vai estar. E pensa daqui, imagina, você dando esse primeiro passo hoje, setembro, se planejando, começando outubro, novembro, dando esse primeiro passo hoje, como que você estaria daqui basicamente 5 anos, sendo dono do seu próprio escritório de contabilidade. E isso que o Paulo acabou de colocar aí é algo interessante, porque tem muita gente que acha, ah não, Eduardo, ser dono de empresa de contabilidade não tem estabilidade. Literalmente, hoje a minha remuneração que eu ganho hoje, eu não sei quanto vai ser daqui 1, 2 anos. Pode ser mais ou pode ser menos. Literalmente menos é só se você fazer algo muito de errado ou acontecer uma catástrofe financeira que todas as empresas do Brasil quebrarem. Mas estabilidade, você sendo funcionário, ela não existe. O seu empregador, tanto a pessoa com quem você trabalha, ela tem a única estabilidade que você tem são 4 meses de talvez seguro-desemprego que literalmente você vai ter. Então não deixa de repente a água, não deixa para você tomar uma ação especificamente quando a água já estiver batendo literalmente na sua bunda, literalmente como as pessoas falam, né? Não deixe para tomar essa ação nesse exato momento, porque tudo que você faz com planejamento, como que você vence o medo? Planejamento. É a live número 1. Se você não assistiu a live número 1, vai estar lá hoje na nossa comunidade. Se você não assistiu a live número 1, vai estar lá hoje na nossa comunidade. É a live que você precisa literalmente ver o que você precisa se planejar para começar. Mas, literalmente falando, sinceramente falando, de peito aberto para cada um de vocês, a única forma de você vencer o medo é você fazer essa autorreflexão. O que literalmente você está disposto a fazer para mudar esse cenário que literalmente você está hoje. E hoje, para você que de repente estava lá no meu canal do Telegram, viu um post que eu fiz, que a pessoa diz o seguinte: ah, Eduardo, eu não tenho conhecimento prático. Eu não tive oportunidade de trabalhar no escritório. A faculdade ela não nos preparou para ter o nosso escritório de contabilidade. E na minha mente é impossível começar. É amassante população. É amassante quantidade de contadores diz que é impossível você começar. Eu já tentei, já fiz de tudo para provar e reprovar para você que é possível. Mas com método. Que tipo de método? É o que eu falei. É engraçado que ele deu um exemplo. Ah, você já quer começar a pilotar só vendo teoria. E basicamente não. Ninguém começa pilotando uma Fórmula 1. Ninguém começa pilotando uma Stock Car. Ninguém assiste todas as aulas, faz uma excelente faculdade e já sai pilotando Fórmula 1. Não. Você sai pilotando, praticando. Mas praticando aonde? No que corre 500 km por hora ou no que corre 100 km por hora? Você vai praticar nos menores. Você vai praticar nos clientes menores. Eu não digo aqui, em momento algum, eu disse para nenhum de vocês aqui na live, nessas lives de aquecimento, que você precisa começar atendendo a empresa do lucro real. E se você ouvir algum contador, que começou um escritório dizendo que só atendia lucro real, eu tenho a ousadia em dizer que ele está mentindo, que isso é balela, que isso não existe. Ninguém começa atendendo a empresa do lucro real. Todo o processo de literalmente, quem já começou um escritório de contabilidade sabe que todo o processo de quem começa-se aos poucos, a não ser que ele tenha muito dinheiro, muito investimento, que daí não é o que eu ensino, e ele compra uma carteira de clientes lá com 100, 200 clientes, aí sim, aí ele vai começar com todos os regimes. Mas se você estudar a fundo, literalmente, todas as pessoas que começaram um escritório de contabilidade, todas que eu conheço e todas que eu acompanho, e todos que têm a humildade de dizer a verdade,
todos começaram com empresas pequenas, todos começaram com empresas do simples, todos começaram. É muito arriscado você começar com empresa grande, principalmente você que não tem conhecimento prático. Então não tem como, você que não tem como, você que não tem experiência prática, aprender essa parada, aprender, começar um escritório de contabilidade sem pular dentro da piscina. Você pode assistir 1001 aulas, você pode fazer 1001 cursos, mas se você não praticar, mas praticar de qual é a forma que eu priorizo para você praticar? Primeiro, a forma que eu priorizo para você praticar é com empresas literalmente que estão iniciando, empresas menores, que a partir do momento que você vai sentindo confiança, você vai aumentando. Já expliquei isso em lives anteriores. Olha, estou sentindo confiança agora de atender empresas do lucro presumido. Você vai para o lucro presumido. Lucro presumido é uma das empresas... Eu não sei porque as pessoas têm medo do lucro presumido, mas é uma das... tem hora que é mais fácil do que o Simples Nacional. As mais complexas são empresas do lucro real. Mas começa com empresas do Simples. Depois, começa com empresas do lucro presumido. E depois, eu tenho humildade em dizer, literalmente para vocês, que eu demorei 3 anos para atender empresas do lucro real. E eu não tenho vergonha em dizer isso, mas eu estou dizendo a verdade. Quando eu comecei literalmente com empresas pequenas. Então eu quero que você saia dessa última live de hoje sabendo que é possível. Mas comece com empresas pequenas e tenha um acompanhamento, tenha um suporte, tenha alguém para você perguntar, tem alguém para você se espelhar, para você tirar as dúvidas no momento que você tiver as dúvidas. Mas esperar, ter o conhecimento prático, esperar, trabalhar dentro do escritório para literalmente realizar o seu sonho de ter um escritório de contabilidade, se você seguir por esse caminho, é o caminho onde a grande maioria estão dizendo que é possível, mas você não vai conseguir. Já falei, conseguir emprego dentro de escritório de contabilidade é difícil, eu sei que é difícil. Aprender na faculdade sem chance, porque a faculdade não te ensina isso. Então, literalmente, é um método para você começar a aprender. E é impossível você começar no escritório de contabilidade sabendo de tudo. Você pode ser muito bom de fiscal, como eu era. Trabalhava muito tempo no departamento fiscal, mas quando eu comecei, literalmente, eu não sabia nem mandar uma CFIP, nem fazer um recibo de pagamento e muito menos abrir uma empresa. Então, eu comecei com experiência prática? Mais ou menos. Eu tinha experiência prática no departamento fiscal, mas quando a gente começa, a gente é o secretário, a gente é a secretária, né, que atende, a gente é o cara do fiscal, a gente é o cara do contábil, a gente é o cara que vai abrir empresa, a gente é o cara que vai abrir folha de pagamento. Então, se eu fosse distribuir a minha experiência em todos esses departamentos, que são fiscal, contábil, folha e legalização, são 100%, eu só tinha 25% de experiência. Então, eu não posso literalmente dizer que eu comecei porque eu tinha experiência prática. Não, eu tinha 25% de experiência apenas. 25%. Os outros 75%, sabe onde eu aprendi? Fazendo, ligando, tendo apoio, tirando dúvida, começando com empresa pequena, começando com MEI que só tinha um funcionário. Aí eu aprendi departamento pessoal. Abertura de empresa, sabe como eu aprendi? Aprendendo, fazendo processo na junta comercial, começando, ligando para um, ligando para outro. Agora, o que a gente se dispõe aqui, o que a gente faz aqui, o que eu compartilho com essas lives é fazer com que você literalmente tenha um ponto de apoio para que esse segundo pilar que a gente vê na nossa segunda aula, que é o conhecimento prático, que isso de uma vez por todas não seja um obstáculo. Você pode ter qualquer outro obstáculo, qualquer outra na sua mente aí, Eduardo, não quero. Você pode ter qualquer outra, mas essa aqui do conhecimento prático, essa você não vai ter. E se você assiste a nossa segunda aula, a segunda e a terceira aula, que você basicamente vai ver. Deixa eu ver aqui. Recentemente eu compartilhei, eu faço parte, né, de alguns grupos de contabilidade e o que eu vejo algumas pessoas que têm bastante dificuldade, tem algumas pessoas que me seguem, toda vez que me seguem eu vou lá dar uma olhada no perfil da pessoa para ver o que essa pessoa literalmente está fazendo, se ela já começou, por que ela não está conseguindo atrair clientes, e eu vejo alguns comportamentos padrões eu não vou dizer que são erros, porque a gente só erra quando a gente não sabe. Ou seja, se você está fazendo isso, provavelmente você está fazendo porque você não tem informação. Agora, a partir do momento em que você assistiu a minha live, você viu que é errado, você viu que não dá resultado e continua fazendo, isso eu considero como um erro. Porque você teve a informação.
A informação você teve nesse exato momento aqui. E para você que está chegando agora, eu vou enviar, coloquei aqui nos comentários. E vou enviar também para você que não assistiu. Não sei porque aqui no meu celular não aparecem os comentários. E para você que não... Deixa eu rodar aqui um pouco mais, não aparece. E para você que perdeu alguma live, hoje, se vai chegar aqui no link para você. Se não chegar, corre no seu e-mail, terminando essa live, eu vou mandar um e-mail para você e vou postar lá no canal do Telegram também o link da nossa comunidade no Facebook. Essa comunidade vai ter todas as lives anteriores que você teve. Então, se você não assistiu, só entrar na nossa comunidade, é gratuita, a comunidade de preparação para o nosso evento que começa na próxima terça-feira. Você vai receber o link no seu e-mail e você vai poder acessar. Então, essas pessoas que quando ela me segue, eu dou uma olhada no perfil dela, tem um erro que é fundamental e é um erro que é contra-intuitivo. E que eu vejo até muita gente oferecendo esse tipo de serviço. Que é basicamente, sabe qual? É a falsa ilusão que você está utilizando a internet para atrair clientes. Isso eu acho que é o mais duro para quem está buscando essa estratégia. Por quê? Talvez eu possa estar errado, mas pela grande experiência que eu passei e pela grande quantidade de alunos que eu acompanho, são dois pontos cruciais para você começar e ter sucesso no seu escritório. 1. Atração de clientes. 2. Conhecimento prático. Basicamente são esses dois. E falando desse aqui, atração de clientes, existe uma falta de ilusão que você está utilizando. E o método que eu ensino lá nas aulas você vai ver, existe indicação, existe compra de carteira, existe... O que eu ensino é utilizar essa ferramenta que a gente está usando aqui, que é a internet, para atrair clientes. E você tem uma falsa sensação de que quando eu falo, eu compartilho isso aqui, eu falo, olha, você tem que usar as redes sociais para atrair clientes, a pessoa acha que fala, não, Eduardo, eu estou usando as redes sociais, mas não estou atraindo clientes. Aí qual rede social você está usando? Ah, eu estou usando o Instagram. Aí, por falta de informação, ela vai lá e compra aqueles pacotes de imagens personalizadas, que essas imagens têm frases, geralmente, e ela vai lá, a logomarca do escritório dela, e ela simplesmente posta esses pacotes de imagens nas redes sociais. E aquilo que é o que a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria das agências de publicidade querem fazer por você, que aí você fala, não, vamos fechar um contratozinho aqui, um pacotezinho, e esse pacotezinho é um post por semana no seu Instagram, que esse post é um post de imagem, com lá uma frasezinha motivacional, ou assim, contabilidade, é a ciência que vai fazer a sua empresa crescer. O que a gente faz hoje? Abertura de empresa, alteração, tal. Isso é a falsa sensação, por dois motivos. Primeiro, não é assim que se atrai clientes no Instagram. A aula de ontem eu falei como que você atrai clientes utilizando o Instagram e o Facebook. E segundo, essas pessoas que oferecem isso para você, na minha opinião, elas sabem que isso não vão te dar resultado e ainda continuam oferecendo. Porque elas sabem que o Instagram não entrega essas imagens. Simples fato, não quero acreditar em mim, é simples fato do seguinte: todas essas imagens têm uma exceção de texto. E o Instagram não é uma ferramenta que gosta de texto. O Facebook não é uma ferramenta que gosta de texto. Então, e simplesmente, basicamente, isso é uma falsa sensação que está utilizando o Instagram, que está utilizando o Facebook para obter resultados. E esses resultados não aparecem. Aí a maioria das pessoas desanimam, acham que isso não está funcionando. Mas eu tento provar sempre lá no meu Instagram, e isso, a partir do momento que nós temos um contato mais próximo, todas essas ações que eu realizo hoje são abertas. Então toda vez eu mostro, olha, esse mês eu tive esses contatos de clientes que nos procuraram para fazer uma abertura de uma empresa. Esses vieram basicamente dessa ferramenta que é o Google. Google. Então é isso que você deve se preocupar. É aí que você deve concentrar basicamente todos os seus esforços para a aquisição e atração de novos clientes. A não ser que você queira optar por compra de carteira, onde você já vai ter um investimento maior e você vai ter uma certa segurança na hora de comprar uma carteira de clientes. Então, assim, gente, se você vai me assistir na Semana da Independência, se você não vai assistir, se você vai entrar na comunidade, se você não vai entrar nessa comunidade que eu te mandei o link agora,
para você assistir os outros materiais complementares, eu não sei. Mas não faça isso, não caia nessa falsa sensação que está fazendo correto. Porque isso eu acho que é o mais difícil para a gente que está começando, porque o nosso orçamento é pequeno, então a gente tem que otimizar o máximo possível do nosso orçamento quando a gente está iniciando. E eu sei porque eu passei por isso. A gente que está começando, a gente precisa no início de oxigênio. O que é oxigênio? A gente precisa de clientes, a gente precisa fechar o nosso primeiro contrato, a gente precisa fazer a nossa primeira apuração, ou seja, concentre os seus esforços naquilo que dá resultado. E se você quer saber o que dá resultado, chama inicialmente Google. Você precisa entender as 3 ferramentas, mas foque naquilo. Se você não vai dar um passo a mais, se você não vai dar um passo além, foque naquilo literalmente que você vai ter resultado, que nesse primeiro momento é o Google. Confia em mim e siga forte. O link da comunidade, não sei porque, vou tentar enviar de novo aqui, mas não sei porque Cardas D'Águas não está enviando. Vou tentar enviar esse link de novo. Não sei porque Cardas D'Águas não está chegando, mas eu vou disparar o e-mail e vou colocar lá na comunidade do Telegram hoje ainda, assim que essa live acabar, basicamente. Segundo, essa aqui eu acho que é o pior de todos. O segundo não, a quarta, desculpa. Essa aqui eu acho que é o pior de todos. É aquelas velhas pessoas que acham que são mais espertas ou que acham que tem solução milagrosa para tudo. Eduardo, você tem solução milagrosa? Não tenho solução milagrosa. Eu tenho um método, eu tenho um passo a passo onde o que eu apliquei, o que eu aplico, dá resultado e sugiro que você aplique. Não tem. Se você vai me acompanhar, se você vai entrar ou não na comunidade, se você vai entrar ou não no programa Achar que a gente tem fórmula mágica, eu não tenho fórmula mágica. Eu tenho ações. E uma fórmula mágica que eu vejo muita pessoa caindo do cavalo é aquela falsa sensação de ter muitos seguidores no Instagram. Ah, não. O fulano de tal, ele tem 10 mil seguidores na página de contabilidade dele. Então, consequentemente, ele tem muitos clientes. Só que você tem que entender uma coisa. Não sei se você já ouviu essa história, ou se você viu uma garota que tinha milhões de seguidores e não conseguiu vender lá 20 camisas, acho que era camisas de uma patrocinadora, de uma empresa patrocinadora, que fez uma campanha junto com ela. O que isso quer dizer, Eduardo? Gente, tem muita gente que contrata, tem muita agência que fala o seguinte, ou tem muitas pessoas que chegam para você e falam, não, eu sou mais esperto, eu sei fazer você ter seguidores. Olha, tem esse robô aqui que vai seguir seguidor automático. Você pode comprar 10 mil seguidores para mostrar que a sua empresa de contabilidade tem muitos seguidores. Você pode fazer aquilo para aumentar os seus seguidores. Gente, uma coisa você precisa entender para você que está começando. Se você o Instagram ele é tentador. Você está focando numa coisa chamada métrica de vaidade. Seguidor não é que vai pagar a sua conta. Se você literalmente quer ter seguidor, tenha seguidores que têm potenciais. O que adianta você ter lá 10 mil seguidores que você comprou, porque você é muito esperta, a agência que está te assessorando ela é muito esperta, ela tem solução para tudo, e você, como não entende, lembra que eu falei que o ato de você errar é quando você não sabe. Agora que você que está assistindo essa live aqui, você está sabendo. Comprar seguidor é a pior coisa do mundo. Primeiro, isso é totalmente proibido nas leis do Instagram. Então a gente não joga o jogo que não é permitido. Eu jogo o jogo que é permitido. Eu te mostro o caminho que é permitido. A gente não tem esqueminha. Segundo, não adianta você ter 5, 10, 15 mil seguidores de pessoas que têm 15, 16 anos, ou na maioria das vezes essas empresas que vendem, essas pessoas nem são reais, são pessoas falsas. Aí aquela pessoa que posta, tem lá 50 mil seguidores e literalmente não tem resultado. Aí ele fala, poxa, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Eu sei o que você fez de errado. Você tentou seguir um caminho que é um atalho, que é uma falsa sensação de atalho. Aquilo muito mais vai te atrapalhar do que te positivar. E eu vejo muita gente na hora que vai. Por que eu vejo muita gente? Porque a maioria de vocês, algumas dessas pessoas que me seguem, eu entro na conta e dou uma olhada. E muitas vezes eu vejo, só pela conta eu vejo que ela está focada, que ele está focado em aumentar seguidores no Instagram para ter popularidade. Quer aumentar seguidor? O que muita gente faz? Publica foto de qualquer jeito, põe uma melancia na cabeça, publica, aquilo vai viralizar e você vai ter milhões de seguidores. Mas isso vai fazer você vender contabilidade?
Isso vai fazer você vender contabilidade? Não vai fazer você vender contabilidade. Por quê? Você tem que ter pessoas, você tem que ter literalmente seguidores que de fato vão comprar de você. Vão comprar de você. Então, pelo amor de Deus, se você que vai começar no Instagram, se você que está começando a sua conta no Instagram, e alguém te falar, vamos comprar aqui, vamos instalar esse robozinho aqui, porque tem. Eu sei que tem. A maioria das pessoas sabem que tem, só que isso é um atalho que não faz resultado, que literalmente não traz resultado específico para você. Não traz resultado específico para você. A última pergunta que eu recebi hoje é, Eduardo, se eu tivesse R$1.000 para investir em campanha, o que é campanha? É você levar o seu conteúdo para mais pessoas. Aonde você me recomendaria investir? Se eu tivesse um orçamento hoje de R$1.000 para investir em campanha, eu investiria 100% desse orçamento no Google. Por que no Google? Porque na aula que a gente teve especificamente de aonde aplicar, onde fazer investimento, você tem que entender que o Google é uma ferramenta onde a pessoa já está com a demanda literalmente criada. Se a pessoa digita, o que é o Google? O que você vai fazer no Google? Literalmente, resumindo, em poucas palavras, você vai montar o seu escritório de contabilidade. A sua vitrine, literalmente, vai ser um site. Você precisa de um site. Obviamente, Eduardo, precisa de mais coisa? Precisa de um e-mail. Você precisa saber montar um site. Você precisa montar uma campanha. E você, toda vez que a pessoa aí na sua cidade, que você está abrindo, digitar no Google contabilidade, no meu caso aqui, contabilidade em Palmas, o que vai aparecer? Auxílio Contábil, que é a minha empresa, dizendo para ele, se ele está digitando cargas d'água no Google, eu quero uma contabilidade em Palmas, eu tenho que aparecer, porque o que você é o seu escritório? É a demanda de pessoas precisando de você e você oferecendo o seu serviço. Esse é o primeiro ponto de você começar ali a ter os seus primeiros clientes, e depois você vai entrar na bolha de relevância. Porque conforme mais clientes você vai tendo, mais clientes vai te indicando. Mais clientes vão te indicando. Então, se você tem R$1.000, investe especificamente no Google. Por que no Google? Porque ele que vai te dar um resultado mais rápido. Primeiro, você só vai aparecer para aquelas pessoas que ela está dizendo para o Google que está precisando de uma contabilidade. Então, se você tem o seu investimento inicial, é um investimento relativamente pequeno, e o que eu falo nessas redes sociais, o Google, o Facebook, Instagram, são redes totalmente democráticas. São redes que literalmente você começa com aquilo que você tem. Aí você aplica uma coisa chamada montinho-montão. Começa com um pequeno, conforme o seu montão vai crescendo, você vai aumentando o seu orçamento. Por quê? Porque conforme você vai aumentando, você vai expandindo para mais pessoas especificamente. Se você tiver alguma pergunta específica e quiser compartilhar com a gente, pode ficar à vontade, os comentários estão ativados. Eu teria o maior prazer em literalmente te ajudar. E para você que chegou agora, o link da comunidade, terminando essa live, já vou colocar lá no Telegram e vou te mandar um e-mail também especificamente. Então fique atento à sua caixa de e-mail agora. Antes das 8h30, esse e-mail vai estar na sua caixa postal e eu vou te enviar, que é para você entrar na comunidade e já ter acesso a todos os nossos conteúdos, a todas as lives anteriores que a gente fez. O Edson comentou, boa noite, não tenho experiência prática, mas hoje com treinamento estou buscando conhecimento. E com as informações vou abrir meu escritório se Deus quiser. Se Deus quiser, sim. E não é. Vou fazer uma brincadeira, tá? Mas não coloque só nas costas de Deus. Coloque também nas suas costas. Se planeje. Conhecimento prático não tem. Entenda esse conceito que você pode começar pequeno, você vai adquirindo isso aos poucos, mas o grande motor de decisão está literalmente no seu poder de ação. Vou começar no final do ano que vem. Não, começa agora. Começa agora. Na nossa primeira live, na nossa primeira aula, você só vai precisar de R$1.000 para começar. Não precisa nem alugar uma sala comercial. Não precisa nem alugar uma sala. O mais importante é você dar esse primeiro passo. Quer dizer que eu vou ficar sempre sem sala comercial? Não. Estou dizendo que entre não alugar e não ter nunca o seu escritório, e entre começar pequeno, começar na sua residência, começar prestando serviços pequenos até você sentir confiança, é melhor do que você não fazer. Lembre-se dessa frase, sempre feito é melhor que perfeito. Antes de eu começar o meu escritório perfeitíssimo, com 10 clientes, com 50 clientes, com uma estrutura genial, com servidor, com tudo, e não começar nunca, comece com aquilo que você tem, basicamente. Comece com aquilo que você tem. Pessoal, então assim,
7h38, a gente está chegando na nossa 10/10, a nossa última live da semana de aquecimento. Eu acredito muito de coração que durante esses 10 dias que a gente teve muito conteúdo bacana. Para você que não assistiu, a gente teve conteúdo de principais ferramentas para você começar, para você não investir dinheiro em ferramentas desnecessárias. Quais são 5 ações, a nossa primeira live, ações práticas mesmo, para você sentar e fazer a atividade, para você de fato ter coragem para começar o seu escritório de contabilidade. A gente já falou de quais os métodos que eu utilizo aqui para atrair os meus primeiros clientes no meu escritório de contabilidade, ou seja, foram 10 dias muito proveitosos. Fico muito feliz por cada feedback que a gente recebeu, que eu recebi especialmente de todas essas lives aqui.